Oi, oi, gente, Lua Púrpura por aqui. Finalmente, feliz ano novo astrológico, começando o ano da Lua. Hoje, dia 21/3 de 2023, inicia-se o ano novo astrológico. Sim, como eu já falei no outro vídeo com a Lua aqui, existem vários cálculos, mas a gente vai seguir com este que fala que esse ano é da Lua. E também lá eu explico um pouquinho mais, e ela também, do que a gente pode esperar desse ano. Quais são as energias mais fortes e gerais. Quer dizer que todo mundo vai sentir a mesma intensidade? Não. Mas quer dizer que vão acontecer algumas coisas nesse sentido, sim. Tá bom? Esse é o Lua Negra Oceânica. Vão ser 12, né? Então, eu vou passar por todo o ano astrológico com vocês nesse quadro. E a gente começa hoje em Áries, que afinal o ano novo astrológico começa com ele. Então, Áries, ele vem falando de muitas coisas, mas vamos começar pelo começo. A casa 1, né? A casa 1, ela vem falando muito dessas características da primeira sensação, do primeiro perceber, e do você estar muito voltado a si, além de ser um elemento muito de fogo quando a gente fala de Áries. Então, Áries e casa 1. Estou falando só de gente de Áries de casa 1? Não, estou falando de um modo geral. Essa aqui vai ser uma análise, não vou dizer uma tiragem, porque não necessariamente é uma tiragem, mas uma análise mais geral, tá? Então, a gente começa com essa casa 1, que vem falando muito de você mesmo, do seu bem-estar, das suas primeiras sensações, de como que você lida com isso, certo? Fala também da sua personalidade. E a gente vai para um signo de Áries, que é o que a gente inicia hoje, dia 21/3. Áries, ele fala muito, vou colocar aqui, em 3 qualidades e 3 melhorias. As 3 qualidades de Áries, a gente pode falar de independência, de coragem e de liderança. E as 3 melhorias, ou quando você tem ele muito em equilíbrio, você também pode falar de 3 pontos de atenção para você não deslizar, né? Que é a diplomacia, o equilíbrio e a ponderação. Como assim, Lua? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, gente. Principalmente o signo de Áries, entre alguns outros, que quando eu chegar lá a gente vai conversar um pouquinho mais, são signos que eu brinco que são signos que o pessoal só olha pelo lado de desequilíbrio. Tudo na vida é questão de equilíbrio. Quando você está desequilibrado, seja para mais ou seja para menos, você tem um outro resultado daquela equação. E Áries não é diferente. Então, geralmente se pega o excesso em Áries. Então, quando você tem um desequilíbrio para mais, você fica realmente mais impulsivo, mais irresponsável, mais inconsequente, entre outras coisas. E também, geralmente, Áries, o pessoal fala que é muito genioso, né? Porque Áries, ele primeiro faz e depois ele pede permissão, porque ele tem muita convicção no que ele está fazendo. Ele enfrenta primeiro, depois ele vê o que vai acontecer, tá? Então, sim, Áries em equilíbrio é um signo maravilhoso, principalmente para iniciativas, para começos. Lembrando que ontem, dia 20, a gente teve o equinócio de outono, para quem comemora equinócio, e para quem não comemora equinócio, Mabon, que é daqui da Roda Sul. Sempre vou estar falando aqui da Roda Sul, né? Talvez hoje, né? Talvez depois a gente mude alguma coisa, mas hoje a gente vai trabalhar com a Roda Sul. Então, a gente passou por meio, tá? E a gente vem, esse Áries, ele vem sendo regido por Marte. E Marte, ele fala muito de agressividade, ação e autodefesa. Nossa, Lua, mas você tá falando... Sim, é um signo de fogo. E o fogo, ele, ao mesmo tempo que ele pode ser aquele que esquenta, que mantém a gente vivo, ele pode ser aquele que queima e a gente perde um membro, que corrói até o último. Aquele que não faz vista grossa. Fogo não dá para você ir muito com fogo, pouco com fogo. Você tem que ter muito equilíbrio. Porque fogo demais queima, fogo de menos congela.
Então, você tem que ter, literalmente, o meio do caminho. Então, Marte, ele fala das iniciativas, de como a pessoa é ou a pessoa não é, de maneira assertiva ou não. Também fala muito dessa expressão do ser, do eu, né? Então, eu vou dar só um briefing, vamos falar assim. Não é uma coisa que a gente vai ficar falando muito. Mas, tudo isso dentro de um ano lunar, que é aí onde a gente entra. Dentro de um ano lunar, o que o fogo tem de Áries tem a ver com isso? Gente, a gente está falando de um ano lunar. Então, é um ano onde as águas vão estar em abundância. E água geralmente é uma coisa mais concisa, mais concreta e mais fluida. O fogo geralmente ele vai e é avassalador. Então a gente tem opostos complementares. Se a gente conseguir trabalhar muito bem essas águas desse ano lunar, limpar, tirar todas as mágoas, fazer essas renovações, esse fogo ele vai vir muito mais forte nessa temporada de Áries. E de uma maneira muito equilibrada, porque o combustível dele não vai ser aquelas mágoas, não vai ser aquele sentimento que tampa a sua visão e você não consegue enxergar além, ou que você fica focado em uma coisa que já não tem mais futuro, ou aquele fogo que você faz as coisas e não tem noção do que você está fazendo, porque você se perde naquele momento. Não vai ser esse fogo, vai ser um fogo onde as águas vão estar regendo. Como que uma água rege fogo? Ela vai delimitando por onde ele passa, o que ele queima e o que ele não queima, o que ele toca e o que ele não toca. O que ela deixa passar um pouco, mas é só até ali, porque depois dali ela vai vir, vai purificar e vai curar. Então, elementalmente, falando do elemento fogo em Áries, que é um signo de fogo, ele vem trabalhando muito em complemento com essa água. E aí a gente fala que Áries, ele rege a cabeça, o sangue e os músculos. Então, é tudo muito voltado para ação. Pensar sem ter aquele sangue nos olhos que a gente fala aqui em São Paulo, que é aquela impulsividade, que é você estar com a visão fechada, porque você não conseguiu ver mediante a sentimentos que estão em alta escala, seja de euforia, que é muito bom, ou seja de tristeza, de desavença, de vingança, enfim. Tem que tomar cuidado. Porque se você juntar esse Áries desequilibrado com águas desequilibradas, você também tem uma outra mistura. E você tem uma mistura muito mais complexa. Opa! Muito mais complexa do que essa primeira que eu falei. Que é qual? A de uma pessoa irredutível, irresponsável, sem noção do que vai acontecer com ela, porque ela está fazendo aquilo de maneira desenfreada. Ela não está parando para analisar de, putz, eu tenho que analisar que não é só a minha vida que roda aqui nessa terra, tem outras pessoas. Ou eu tenho que analisar que não é só dessa forma que as coisas funcionam. Existem outros meios. Não, você está tão focado naquele sentimento para fazer aquela coisa, ou para atacar aquela pessoa, ou para ajudar até aquela pessoa, que você não mede esforços, você passa por cima. Esse é um Áries com água em desequilíbrio. Ele sozinho já faz isso. Imagina com água em desequilíbrio, que a emoção vem tão forte. Então, aquilo parece que é uma base. O que você não tem de razão para fazer aquilo, você tem de emoção. Então, você se perde. Você se perde totalmente de si. Então, muito cuidado com esse processo. E, para completar, né, a gente vem com a carta da estrela. Então, o arcano que rege essa temporada de Áries de 2023, nesse ano novo lunar, né, astrologicamente falando, é a estrela. E você quer falar mais de equilíbrio entre o sonhar e o realizar, que isso aqui? Isso aqui é você gerir o que você sonha. E você precisa desse ímpeto de Áries para colocar no mundo.
Mas você também não pode ficar só nele, porque senão você não consegue gerir. Você tem que manter o equilíbrio. Você tem que renascer algumas vezes para conseguir fazer isso. Então, a estrela ela vem falando muito disso, dessa composição de água e fogo que Áries vai trazer para você. Porque o ano novo lunar, ele vai seguir. Então, essas águas elas vão estar sempre presentes, inclusive aqui no que você está gerindo. Mas esse fogo iniciático da temporada de Áries, que vem trazendo toda essa força, esse pulmão cheio de ar, essa vontade, a estrela vem falando muito disso. De você sonhar e você materializar aquilo que você sonha. E Áries vem te ajudar a materializar. Áries vem te ajudar a colocar no papel, a fazer essa roda girar e você conseguir seguir. Certo? Então, a estrela vem falando disso. Para ademais disso, a temporada de Áries é uma ótima temporada para você iniciar as coisas, pelo início do ano novo astrológico, pela força de Áries, que é uma força de impulsão, que é uma força de ação, que é uma força de primeiros passos, que é uma força onde você coloca tudo para frente, mas em especial porque esse fogo de Áries, ele é muito transmutador. A gente tem um fogo que ele, como é um fogo de primeiro passo, quando você dá o primeiro passo, nem sempre ele é concreto, ele é preciso. Às vezes ele vai dar umas travadas. E Áries vem transmutando para abrir esse caminho para você. Então, o ano novo lunar, ele vem falando dessas águas entrando e lavando e levando, e você sentindo talvez até um pouco de falta de ar, porque você vai ser consumido pelas suas emoções. E aí, aquela história, né? Para a galera da Roda Sul, é um ótimo momento para desapegar de algumas emoções, de alguns hábitos, de alguns padrões. É ótimo, beleza? Porque a gente está em Mabel, então, assim, vai, só vai. Equinócio de outono, só vai, beleza? Mas, para quem não segue, para quem é de outras religiões e acredita em outras crenças, tudo bem, mas faça suas limpezas. Busque dentro do que você acredita o que te limpa essas águas, tira essas mágoas, mexe dentro de você. E também tem um aspecto que também fala dessa estrela aqui, que é o de gerir. Como assim, Lua, gerir? Gerir, gente. A água, quando uma criança vai nascer, por exemplo, de uma pessoa, ela fica envolta em água. Então, a água, ela purifica, mas ela dá a vida, ela nutre. Então, vamos gerir esse ano. Vamos colocar no mundo. Vamos materializar. Mas vamos lembrar que a gente precisa limpar, a gente precisa abrir espaço. E Áries vem ajudando nisso. Você já limpou, você já foi. Então, bora trabalhar nessa temporada de Áries. Bora colocar esse carrinho para andar. Bora começar os primeiros passos. Sempre muito ponderando e planejando. Não esqueçam disso. Não se afoguem nas suas águas e nem se percam nas suas cinzas. Lembrem-se que vocês precisam buscar o ar de vocês e a terra para aterrar, para conseguir dar passos firmes e fortes. Beleza? Então, esse é o Lua Negra Oceânica. Espero que vocês gostem. Vão ser 12. Esse é o primeiro de 12. Se você gostou, deixa aqui embaixo um curtir. Se você acha que alguém vai gostar disso, que tem algum conhecimento, alguma curiosidade, manda para essa pessoa. Vou também deixar no primeiro comentário fixado o meu Insta e o do Inconscientes, né? Caso queiram falar comigo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!